Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa sexta-feira, dia 7 de março. Preparação encerrada para o Clássico dos Milhões. Nessa manhã de hoje, o elenco cruzmaltino voltou aos gramados do CT Moacir Barbosa para fechar esta preparação. Agora, meu amigo, o elenco cruzmaltino só se reencontrará novamente no gramado do Maracanã amanhã às 5h45 da tarde. A gente, é claro, vai trazer a vocês aqui neste Fala Gigante tudo que rolou no treino desta tarde de sexta-feira, assim como também falar um pouquinho sobre o Sub-20 do Vasco da Gama, que também esteve treinando, um treino de preparação para o Campeonato Brasileiro, Sub-20 esse que conta com alguns jogadores que atuaram no profissional nesse primeiro momento de 2025, nomes até que o vascaíno gostaria que permanecesse no profissional, o caso do Lucas Zucarella, a gente vai falar isso aqui com vocês. Além disso, trazer muitas outras novidades, muitas outras informações. Temos aí de fato, né, meu amigo torcedor, um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, cheio de novidades e notícias para você, torcedor vascaíno. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, eu conto muito com você. Caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, não perca tempo, tá, meu amigo vascaíno? Venha logo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Venha fazer parte da nossa família, venha fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais aqui dentro da plataforma do YouTube. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, é claro, falando sobre este treino de hoje. Pois hoje, pela parte da manhã, o elenco cruzmaltino entrou em campo pela segunda vez, antes do Clássico dos Milhões. Segunda e última vez, né, meu amigo? O ciclo agora foi fechado. O Vasco entrou em campo pela última vez para enfrentar o Flamengo e agora todo esse elenco cruzmaltino só irá se reencontrar de fato amanhã no Maracanã às 5h45. Um treino muito importante para um jogo muito importante. Eu ouso dizer aqui que é um dos jogos mais importantes de 2025 do Vasco. Eu não tenho dúvidas que esse jogo contra o Flamengo vai chegar lá no final de 2025, lá no final desse ano, quando a gente estiver fazendo uma retrospectiva de tudo que passou durante essa temporada, e nós iremos lembrar desse Vasco da Gama e Flamengo, ou de uma forma muito positiva, ou de uma forma muito negativa. Poderemos chegar lá no final do ano com o Vasco tendo uma temporada muito boa, talvez conquistando um título da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, conquistando uma vaga para a Libertadores de 2026 através da colocação no Campeonato Brasileiro, eu não sei. Mas a gente pode, diante de todas as coisas boas que poderão acontecer com o Vasco durante essa temporada, olhar para trás e falar: o Vasco teve um ano bom. E muito desse ano bom do Vasco passou por aquele Vasco-Flamengo lá do mês de março. O Vasco venceu, passou, ganhou moral, ganhou confiança, o elenco se uniu, o elenco entendeu que é bom, que pode competir, e tudo isso foi importante. A vitória contra o Flamengo, a classificação contra o Flamengo foi importante para um 2025 bom. A gente pode fazer exatamente esta análise, porque é de fato isso. O Vasco, vencendo o Flamengo amanhã no Maracanã, passando para as finais do Campeonato Carioca em cima do Flamengo, você pode ter certeza, meu amigo, que esse elenco do Vasco da Gama ganhará uma moral que hoje não tem, ganhará uma confiança que hoje não tem. Vasco e Flamengo vai ser um jogo muito importante para o ano de 2025 do Vasco. Você pode ter certeza disso. E esse Vasco e Flamengo é muito mais importante para o Vasco em si do que para o Flamengo. Mas não esqueça também que se para nós temos muitos lados positivos para se colocar na mesa, para o lado deles tem muitos lados negativos.
Sabe por quê? Porque se o Vasco perde pro Flamengo, vamos lá, o Vasco perde e é eliminado pro Flamengo. A gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, eu vou chegar aqui, vou gravar um vídeo super revoltado, e vai ser isso que irá acontecer caso a eliminação ocorra. Mas, infelizmente, a gente vai ficar muito preso nesse tabu. Um tabu de hoje 32 jogos, 2 vitórias, mais uma eliminação. Para nós vai doer, mas infelizmente se tornou algo normal. Uma vitória vai quebrar esse tabu, vai dar uma moral a mais pro elenco, vai mexer no vestiário, vai elevar a confiança. Então, assim, uma derrota pro Vasco vai ser triste, mas momentânea. Entretanto, uma vitória e junto com ela a classificação vai ser algo demais, assim, algo surreal para dentro do vestiário cruzmaltino. Isso pro Vasco. Agora, pro lado do Flamengo, meu amigo vascaíno, a vitória, a classificação é normal. É obrigação dos caras passar pelo Vasco. Eles têm o melhor elenco da América do Sul, eles vão disputar o Super Mundial. A cabeça deles é chegar na final, é obrigação dos caras vencer o Campeonato Carioca. E para eles já passaram. Então, assim, não vai ser nada fora da rotina, nada fora do comum. Eles já classificaram. Esse é o pensamento dos caras. Agora, uma derrota, uma eliminação pro Vasco, você pode ter a convicção que todo esse clima bom que hoje há no Flamengo, esse clima de harmonia, esse clima de entendimento que o Felipe Luiz é um bom técnico, de que o Flamengo está nas mãos de alguém bom, enfim capacitado para treinar os caras, e essa é a cabeça hoje do Flamengo em si. Uma derrota e uma eliminação contra o Vasco amanhã vai desabar o mundo dos caras. Vai desabar o mundo dos caras. Os caras vão ficar sem chão. Sem chão. O Vasco vai pegar uma bomba e vai tacar lá, né? Lá na Gávea. E aí já era. E vai trazer caos. Uma eliminação para o Vasco da Gama amanhã trará caos ao Flamengo. Então, assim, isso é muito importante da gente entender. A vitória trará muitas coisas boas pro Vasco. A derrota, nem tanto. Nem tanto, tô falando, nem muitas coisas ruins. Uma vitória lá é normal. Agora, uma derrota, meu amigo, é estrago, é Hiroshima e Nagasaki. O bagulho vai ficar doido pro lado dos caras. Então, o Vasco tem que entender até isso para entrar no jogo de amanhã. Uma vitória amanhã vira a chave do nosso Cruz Maltino. E o Vasco, é claro, tá muito focado para esse jogo. O Vasco da Gama se preparou durante toda essa semana para a partida, é claro, teve a partida contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, que também foi muito importante, e serviu também para o Fábio Carille entender que há outras possibilidades de time. Foi a primeira vez que o Fábio Carille entrou com um ponta à esquerda, porque a formação que o Fábio Carille vinha utilizando era com o Lucas Zucarello aberto pelo lado esquerdo do campo, um atleta que não é um ponta de origem. O Zucarello é um camisa 10, ele vinha sendo improvisado naquela localidade do campo, porque o Vasco não tinha pontas, o Vasco não tinha extremos dentro do elenco. E pela primeira vez o Fábio Carille conseguiu utilizar um ponta na ponta, né? E deu certo. O Fábio Carille entrou no jogo com 2 volantes, Paulinho ao lado do Hugo Moura. O Hugo Moura hoje é titular da equipe. O Fábio Carille entendeu a importância do Hugo Moura, a importância de ter esse volante mais de contenção, esse volante mais volante mesmo ali, para ajudar o sistema defensivo, e como cresceu o sistema defensivo do Vasco da Gama também com a presença do Hugo Moura. A questão é, Fábio Carille achar esse jogador para atuar ao lado do Hugo. Ainda não se achou, não sabemos se é o Paulinho, não sabemos se é o Jair, não sabemos se é o Tietê, não sabemos se é o Matheus Carvalho. Então o Fábio Carille tem que também entender quem será esse atleta. O certo é, no jogo de quarta-feira, a dupla Paulinho e Hugo Moura encaixou. O Carille utilizou só 2 volantes, colocou o Coutinho como camisa 10, abriu o Nuno pelo lado esquerdo, abriu o Ryan pelo lado direito e o Verratti centralizado. O Fábio Carille achou um time. Mas a dúvida, e esse último treino serviu muito para isso, é entender qual será o time que entrará em campo amanhã contra o Flamengo. Que o Vasco jogou assim contra o Nova Iguaçu, com 2 volantes. Entretanto, contra o Flamengo lá no último final de semana, o Carille entrou com 3 volantes. O Carille entrou com o Hugo Moura, com o Matheus Carvalho e com o Jair, com a intenção de dar uma contenção defensiva maior à equipe e povoar o meio-campo. Abriu na esquerda o Coutinho, Ryan na direita e Verratti centralizado. A questão é, como o Carille vai a campo amanhã? Ele vai novamente repetir a escalação com 3 volantes?
até porque deu certo contra o Flamengo no último sábado, manter esse meio-campo mais povoado, com o Jair, Matheus Carvalho e Hugo Moura, sem alguém atuando pelo lado esquerdo do campo, porque o Coutinho não é ponta, é um meia centralizado, então ficou muito buraco ali pelo lado esquerdo, dependendo muito ali, né, do Matheus Carvalho, do próprio Jair, do próprio Hugo Moura? Ou será que o Fábio Carille, até pela necessidade de uma vitória, vai ser mais ousado e utilizar a mesma formação que entrou em campo contra o Nova Iguaçu nesta última quarta? Então, assim, o treino de hoje foi muito importante para isso. Eu acho que o Carille tá aí entre a cruz e a espada. Ou vai repetir uma escalação que deu certo contra o Flamengo no último sábado, que o Vasco machucou o Flamengo, com 3 volantes, povoando mais o meia, deixando o Nuno Moreira, que foi um dos grandes destaques de quarta-feira, no banco, ou vai repetir a escalação de quarta, que deu certo, o Vasco venceu o Nova Iguaçu, mas é um outro time em comparação ao Flamengo. Então, assim, esse treino de hoje foi muito importante para que as dúvidas do técnico Fábio Carille fossem exatamente sanadas. É claro, ainda não tem nada decidido, tudo isso será decidido ainda amanhã, na pré-eleição, nesses momentos que o Fábio Carille tem no hotel, junto com o grupo, para definir o time titular. O certo é, o Vasco quer muito, o Vasco quer passar, o Vasco quer vencer, o Vasco quer se classificar. E a gente vê esse desejo não apenas nos treinos, mas no vestiário. Antes da equipe do Nova Iguaçu, esse confronto que o Vasco teve na Copa do Brasil, a gente já viu um sentimento diferente desse elenco. É claro, sentimento esse direcionado para a partida contra a equipe da Baixada Fluminense, mas que representa um pouquinho qual será o sentimento desse elenco para a partida de amanhã contra a equipe do Flamengo. Tem que sentir, tem que viver com o coração. É a única forma que a gente pode conseguir coisa importante. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente para te dar um aviso, um recado. A gente, nesse período de carnaval, não postou os nossos vídeos com regularidade, né? O Acorda Vasco às 7 horas da manhã, Fala Gigante pela parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Quem acompanha sempre o nosso canal tá ciente disso. E agora, nesse momento, a gente vai voltar. Então, deixe já um aviso para que você fique ligado. A programação, a grade do canal está voltando ao normal a partir desta quarta-feira e não para mais. E é claro, além disso também, eu peço para que você largue o like, porque como a gente deixou de fazer a grade do nosso canal de uma forma correta, o YouTube começa a enxugar a divulgação do nosso conteúdo. Então você que curte o canal do Gigante Vasco, simplesmente o que eu venho pedir é para você deixar o seu like, para que o YouTube volte a compartilhar o nosso canal. Fechou? Conto com você, hein, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. Vamos juntos chegar a essa marca dos 148 mil inscritos. Fui, agora fiquem com o vídeo. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do capitão argentino Pablo Verratti. A gente espera que ele crave nesse próximo sábado, que ele crave amanhã contra a equipe do Flamengo e se torne aí, né, mais ídolo do que de fato já é. Aliás, o Verratti ainda não é ídolo, mas tá ali criando um caminho bem legal, bem interessante para entrar nessa prateleira gigantesca de ídolos que o Vasco da Gama tem. E um Vasco e Flamengo é um jogo muito importante para que essa idolatria venha a ser construída. E já que falamos sobre treino, né, hoje também, o Sub-20 do Vasco da Gama, ele treinou, tá? O Sub-20 do Cruz Maltino se prepara para o Campeonato Brasileiro da categoria e hoje tivemos no treino a presença de Lucas Zuccarello. Além dele também o atacante Bruno Lopes, o lateral direito Paulinho e os zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo, que vinham treinando com o elenco profissional, desceram e retornaram às atividades no Sub-20, né? O Vasco da Gama tem esse brasileiro, depois de alguns anos, o Vasco voltará a disputar o brasileiro da competição. O Vasco vinha ficando de fora por conta da sua posição no ranking de clubes da CBF e novamente o Vasco volta a disputar o brasileiro porque está melhor posicionado nesse ranking, né? Assim, é claro, o Lucas Zuccarello era um atleta que há poucos dias atrás estava no profissional, ele desce agora novamente, mas creio que tudo tem seu tempo. Esse período no profissional, sem dúvida nenhuma, foi um período de muito aprendizado para o Lucas, de muita cancha. Eu tenho convicção que ele volta agora ao Sub-20 muito melhor do que estava antes. Poxa, foi um início de 2025 gigante para o Lucas, né? Se destacou na Copinha, apareceu no profissional, brilhou no profissional, jogou muita bola, jogou ao lado do Coutinho, de Payet, de grandes atletas, treinava dia a dia com esses jogadores. E ele agora volta ao Sub-20 com muito mais experiência. O Lucas Zuccarello é um jogador de apenas 18 anos de idade, muito jovem, tem muito a crescer. Não adianta
a gente querer ele no profissional agora. Ele furar uma fila que não precisa furar. O Vasco hoje, com as chegadas dos pontas, não precisa mais do Zuccarello. Então por que deixar ele lá, parado, só treinando? Desce profissional, desce pro sub-20, aliás, bota ele pra treinar, bota ele pra jogar. Você só aprende jogando. Treino é treino e jogo é jogo, meu amigo. Não adianta deixar ele parado lá no profissional sem ser utilizado. Até porque, volto a repetir, o Zuccarello vinha sendo utilizado como ponta. De ponta ele não tem nada. O Zuccarello é 10. É camisa 10. E de 10 hoje no elenco a gente tem o Coutinho, a gente tem o Payet, a gente tem o Cracasso que tá voltando aí já aos gramados, que é o Estrela. Esse sim é craque, esse sim é diferenciado. Então o Zuccarello ficaria ali no 4º lugar da fila. Pra que isso, né? Pra que deixar um garoto de tanto talento treinando aí junto com um profissional sem jogar, nem sequer ser relacionado. Então por isso, o Vasco entendeu que era necessário o retorno dele, retorno do Bruno Lopes, retorno do Paulinho. Eu tenho convicção que todos esses nomes aí em breve estarão brilhando também no profissional Cruz Maltino quando chegar o tempo certo. E só para fechar com vocês aqui, né, Fala Gigante, perdão, a gente vem comentando muito com vocês sobre o caso Payet, né? O Payet, eu não tenho dúvidas que é um jogador muito querido por todo torcedor vascaíno. Um atleta que em pouco tempo chegou e já teve uma identificação tão grande, né, com o Vasco da Gama. Eu lembro até hoje do dia ali, meu amigo torcedor, que ele chegou ao Vasco da Gama, ele desembarcou no aeroporto, estava presente, acompanhando. Um momento tão ruim para o nosso Vasco, que a chegada do Payet, ele representava muita coisa, né? Representava um novo começo, uma nova era, um novo momento para o Vasco. E eu acho que esse casamento ele teve períodos muito bons. Mas infelizmente tudo indica que sim, tá chegando ao seu final. A gente já não vê um Payet com tanta vontade assim dentro das 4 linhas. E tudo isso é tão ruim, né? Tão negativo. E a informação é que o contrato dele, que se encerra no meio do ano, dificilmente será renovado. E é de se compreender, tá? Mas isso vem repercutindo internacionalmente. Por quê? Porque o jornal L'Équipe, que é um dos principais jornais da França, né? Ele traz assim, olha, tá aparecendo aí na imagem a vocês. L'ancien joueur de Dimitri Payet verse une fin d'aventure avec Vasco da Gama. Então, assim, a informação é que o Payet e o Vasco da Gama estão encerrando. Essa aventura de Dimitri Payet no Vasco da Gama está chegando ao seu fim. E além disso, outros jornais, né, o The Pinnacle Gazette traz Dimitri Payet, faces exit from Vasco da Gama amid poor performance. Então, assim, Dimitri Payet está chegando ao seu fim no Vasco da Gama, né? Sua chegada ao Vasco da Gama está chegando ao seu fim por conta da sua performance. O jornal Actualités traz a informação, né? Vasco da Gama, : Dimitri Payet se reproche de la sortie. Então, assim, a imprensa internacional está praticamente cravando esse fim da jornada de Dimitri Payet no nosso Cruz Maltino. Infelizmente, a expectativa é que esteja chegando ao seu fim e muito, né, desse ponto final de Dimitri Payet no Vasco da Gama se dá exatamente pela chegada de Guilherme Estrela aí, um jogador jovem, com potencial de crescimento grande. É claro, está retornando de uma lesão, a gente ainda não sabe como ele vai voltar, mas o Vasco quer que Guilherme Estrela venha a ser esse substituto, venha a ser um nome para substituir Coutinho nos jogos, um nome que atue no time principal, e automaticamente, o Estrela chegando, o Payet perderá ainda mais espaço. O Vasco entende que pagar R$1,5 milhão para um jogador que hoje não está conseguindo mais dar conta de atuar, fica muito complicado. Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas, né, dessa sexta-feira. E a gente já tá aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informação a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, né, saudações vascaínas.